Olá, boa tarde. Vira e mexe, a cena se repete. Buracos nas ruas e carros danificados. Não é à toa que casos assim vão parar na justiça. Motoristas são indenizados pelos prejuízos causados pela falta de recuperação dos asfaltos. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é um dos assuntos do dia. Vamos aos demais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação de combate a financiadores de garimpo ilegal em Roraima. Combate à violência doméstica. Tribunal Goiano reforça a campanha no mês de julho. E ainda, Supremo Tribunal Federal fixa prazo para Congresso Nacional criar fundo de execuções trabalhistas. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Frutos do Ouro. A ação tem como objetivo investigar um grupo que estaria relacionado à apreensão de mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista, em Roraima, em 2019, e teria movimentado aproximadamente 80 milhões de reais. Informações com Carolina Chaves. Mais de 30 policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, Roraima e em São Paulo, capital. As investigações começaram a partir da identificação de um suspeito que tentou embarcar com mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista, com destino à cidade paulista de Campinas. De acordo com as investigações, uma joalheria de São Paulo, que movimentava mais de 50 milhões de reais, teria enviado valores ao suspeito de ser o responsável pelo ouro apreendido em 2019. Já um outro suspeito, que recebia salários que somam aproximadamente R$5 mil, chegava a fazer mais de 15 milhões de reais em movimentações financeiras. O grupo utilizava uma empresa de frutos do mar, em Boa Vista, para lavar parte do dinheiro para a compra do ouro. Mês de julho, férias escolares. Um momento que deveria ser de descanso traz apreensão para muitas famílias com o aumento das situações de conflito, principalmente mulheres e crianças que sofrem violência doméstica. De olho nessa situação, o Tribunal de Justiça de Goiás lançou uma campanha para garantir agilidade na análise de medidas protetivas às vítimas. Veja na reportagem de Amanda Mustafa. Juízes e servidores com competência em violência doméstica se reuniram em um webinário para reforçar a campanha Protege do TJGO, que tem como objetivo garantir que as medidas protetivas pedidas pelas vítimas de violência doméstica sejam atendidas no mesmo dia em que chegam à Justiça. Neste mês, período de férias escolares, a campanha está sendo reforçada. Em um único dia, o Tribunal de Justiça goiano analisou cerca de 2.500 medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha. Segundo pesquisa da Rede de Observatório da Segurança, divulgada em março deste ano, no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça definiu que não é possível aplicar pena de multa isolada em caso de violência doméstica contra a mulher. As informações com Jéssica Castro. Em julgamento de recurso repetitivo cadastrado como tema 1189, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a vedação constante do artigo 17 da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária e substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa, como forma de evidenciar que a prática de agressão contra a mulher traz sérias consequências que vão além da esfera patrimonial. O relator destacou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que a proibição legal também atinge a hipótese de multa prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo, razão pela qual a incidência de multa em crimes de violência perpetrados em razão do gênero, como prevê a legislação, só pode se dar de forma acumulada, nunca isolada. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que determine a remoção de conteúdo discriminatório feito por André Valadão nas redes sociais.
As informações com Pedro Canguçu. Pelas redes sociais, o pastor André Valadão fez declarações discriminatórias contra a população LGBTQIA+, inclusive incitando a violência física. Em culto religioso transmitido ao vivo pelo YouTube, em junho deste ano, André Valadão associou, em vários momentos, as vivências das pessoas homoafetivas a um comportamento desviante, pecaminoso, imoral e algo a ser odiado. As falas de André Valadão indignaram os usuários do Instagram. Em um comentário, pode-se ler: Deus e ódio não cabem na mesma frase. Neste outro, a pessoa escreveu: ainda bem que meu Deus não é o mesmo que o dele. Já este usuário concordou com a fala do pastor e comentou: não abandone a verdade jamais. Na ação, o MPF ressaltou que o que se vê na pregação, divulgada em várias redes sociais, ultrapassa em muito a liberdade religiosa e de expressão, e que o tom agressivo e permeado de ataques à população LGBTQIA+, tem a intenção de estimular os fiéis a estigmatizar, isolar e até matar essas pessoas. No ofício, as empresas Meta, responsável pelo Instagram, e Google Brasil, responsável pelo YouTube, o Ministério Público pede para que analisem o vídeo e as postagens de André Valadão e o submetam à moderação de conteúdo diante da possível violação à política de combate ao discurso de ódio das plataformas. O MPF também pediu a condenação do pastor para que arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos aos discursos feitos, a retratação pelas ofensas e o pagamento de R$5 milhões por danos morais coletivos. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral inspecionou a fábrica do Grupo Positivo, localizada em Manaus, no Amazonas. A empresa produz placas eletrônicas das urnas modelo 2022. A previsão é que até fevereiro sejam produzidos 220 mil novos equipamentos que vão ser usados nas eleições do ano que vem. Informações com a repórter Mariana Fabre. O trabalho foi feito em conjunto com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é garantir a qualidade na produção e uma vida útil prolongada dos componentes. São avaliados o processo de manufatura, a adesão aos padrões internacionais e a requisitos do edital do tribunal, além de controles na qualidade da produção. A comitiva também inspecionou o local de armazenamento de urnas eletrônicas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O prazo para enviar artigos para a revista Estudos Eleitorais foi prorrogado até o dia 30 de julho. A publicação pertence à Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Os trabalhos devem ser sobre o processo democrático e eleitoral e podem ser focados na avaliação das eleições gerais de 2022. Os artigos devem ainda ser originais e inéditos no Brasil, sendo assinados por pelo menos uma pessoa que tenha titulação mínima de doutorado. O edital de chamamento público está no portal do TSE e no ambiente virtual de aprendizagem da Escola Judiciária do TSE. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail eje.revista@tse.jus.br. A seguir, motorista que teve prejuízo com buraco no asfalto vai ser indenizado. As informações em instantes. A falta de manutenção das vias urbanas é sempre motivo de muita dor de cabeça para os motoristas e representa ainda um risco para os pedestres. No Distrito Federal, um buraco na rua causou um prejuízo de quase R$6 mil a uma motorista. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Essa oficina mecânica em Brasília funciona há 18 anos e é muito comum receber e até socorrer clientes que tiveram prejuízos no carro por causa de buracos na via. Segundo o dono da oficina, Jubilino Pereira, em muitos casos é preciso rebocar o carro e os clientes ficam revoltados. Muito bravo porque paga IPVA e Brasília tem esse negócio das pessoas roubam a tampa de bueiro e quando começa a chover eles não vê o buraco, cai dentro. Tem aqueles buracos que fala, aqueles tampa de panela, aquele buraco redondo, quando as pessoas não percebem, quando pensar que não já caiu dentro, corta o pneu. Então isso é uma rotina, tá? Isso é rotina em Brasília.
Jubilino diz que o prejuízo é grande. Isso quando dá para recuperar a roda amassada. Mas quando não tem jeito, é preciso trocar o jogo de rodas e ainda alinhar e balancear o veículo. Essa roda de liga leve em alumínio, por exemplo, vai ter que ser desmanchada para então ser reutilizada. Geralmente, como é roda liga leve, ela geralmente amassa, né? Antes de quebrar, elas amassam. Aí gasta em torno de R$1.000, de acordo com a roda, até R$2.000. Isso em termos de roda. Agora, se quando vai para suspensão, que estoura balança, quebra essas coisas, e põe com o carro, tem conserto de chegar até R$3.000 para fazer. Não é só bueiro aberto que pode provocar estragos no veículo. Foi um desnivelado como esse que causou prejuízo a uma motorista aqui em Brasília. Em 2021, ela teve que trocar as rodas do carro e fazer o alinhamento, um gasto de mais de R$6.000. A condutora procurou a Justiça, que condenou a Novacap, empresa responsável pela manutenção das vias no Distrito Federal, a pagar indenização. No recurso, a Novacap ainda argumentou que não houve relação entre o buraco e o problema no carro da condutora. Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entenderam que a alegação da motorista foi provada por imagens do bueiro e o estado de conservação dos pneus atingidos. A indenização só não foi maior porque, apesar do acidente ter comprometido a segurança da motorista, não aconteceu nada mais grave. Diferentemente dessa mulher de 56 anos que caiu em um bueiro enquanto caminhava em uma rua de Vicente Pires, região administrativa do DF. Ela quebrou uma perna e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu em junho deste ano e o caso é analisado pelo TJDFT. A administração regional de Vicente Pires lamentou o ocorrido e disse que bocas de lobo foram instaladas para evitar alagamentos e que está fazendo o levantamento em conjunto com outros órgãos do DF para que casos como esse não aconteçam novamente. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela Libório. Doutora Daniela, muito obrigada pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite. Doutora Daniela, um dos exemplos da reportagem que acabamos de assistir mostra uma mulher caindo no bueiro aqui no Distrito Federal. Algumas testemunhas disseram que tem trechos na região que não tem calçada. Esse é um problema muito comum em todo o Brasil. O direito urbanístico abarca essa questão? Sim, abarca. Nós precisamos separar esta situação em particular em duas. Primeiro é a função social da calçada, não é? Então é um equipamento público de mobilidade. A gente no Brasil não está acostumado a olhar para a calçada como um equipamento público de mobilidade, porque ao lado de veículos motorizados existem os pedestres e a calçada ela não é só para transportar entre edifícios e ruas. E isso é de competência municipal, com fiscalização, a decidir em cada município. Então, é responsabilidade do município e direito urbanístico. Outra coisa é a tampa do bueiro, que aí é da concessionária ou da empresa, que deve zelar e fazer com que haja a segurança suficiente para todos que passam por ali. No caso do veículo que foi danificado por causa de um bueiro ou um desnível, né, mostrado na reportagem, se além da avaria ao carro, o incidente também causar um dano à integridade física do condutor, a responsabilidade do órgão aumenta, né, doutora? Aumenta, e eu acho que aumenta de forma proporcional não só ao dano material e físico, como também ao impacto que aquilo causa na vida da pessoa que sofreu o dano. Então, por exemplo, tem os danos materiais do próprio veículo, essa é uma coisa constatada objetivamente. Aí pode ter a pessoa ter ficado machucada, lesionada, ou até algo mais grave, então essa é uma outra parcela de indenização. E tem o impacto que isso vai trazer na vida da pessoa, ou seja, se o veículo era de trabalho e ela não consegue ter o retorno porque o veículo ficou avariado, se ela acaba tendo uma incapacidade temporária ou permanente em função daquele dano, então realmente pode ser desdobrado em uma série de consequências e responsabilidades. Agora, doutora Daniela, a questão da reunião das provas, né, fotos, vídeos, são fatores, né, as provas são fatores cruciais na busca pelos direitos quando envolve o Estado? Com certeza, porque a responsabilidade do Estado, na regra geral, ela é objetiva. Há que se provar um nexo de causalidade entre fato, dano
e a pessoa que está envolvida. Então, as provas, elas são muito necessárias para justamente mostrar essa relação. Então, por exemplo, como é que estava o carro antes? Ele não estava avariado. Ele ficou avariado em função daquele local e, portanto, a responsabilidade é daquele agente. Ou a mesma coisa com relação à calçada. O tombo, a queda daquela pessoa foi à frente a uma calçada que está cheia de obstáculos ou que muitas vezes não há nenhuma condição de passar por ali. Então, para que haja a responsabilização objetiva direta, é fundamental que hajam provas muito claras a esse respeito. Agora, a pessoa que foi prejudicada, né, o motorista, o pedestre, o que ela deve fazer para requerer os direitos? Né? Qual é o processo, o caminho para buscar essa reparação? Nós orientamos, em geral, que se comece pela via administrativa. Então, tanto quanto rápido puder acontecer, já organizar essa documentação da materialidade dessas provas, não é? Tanto quanto possível com datas, com constatações, não só o depoimento das pessoas, porque tem ali alguma relação de subjetividade, mas principalmente constatações, não é? E, diante disso tudo, fazer as provas e solicitar administrativamente. Se, dentro do processo administrativo do órgão público, não estiver ali regulamentado, não estiver cumprindo, em geral, prazo de 5 dias para a primeira resposta, 10 dias, às vezes 15, se ele não tiver essa celeridade, diante da constatação da morosidade da administração pública, aí acho interessante e importante que se vá às vias judiciais competentes, e aí, então, como é uma atuação local, para o judiciário estadual ou então o distrital, para poder ter as suas compensações, podendo derivar, muitas vezes, em mais de uma demanda judicial. É isso, doutora Daniela. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição. Um abraço a todos. A seguir, Supremo Tribunal Federal fixa prazo para o Congresso Nacional criar fundo de execuções trabalhistas. As informações em instantes. Por maioria, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal deu prazo para que o Congresso edite a lei de criação do Fundo de Execuções Trabalhistas. Quem tem as informações é a repórter Carolina Chaves. A emenda constitucional de número 45 de 2004, responsável pela reforma do Judiciário, prevê a criação do Fundo de Execuções Trabalhistas. Para isso, é preciso que o Legislativo edite as regras da criação, o que não ocorreu ainda. O fundo vai servir para quitar dívidas reconhecidas pela Justiça Trabalhista em casos que estão na fase de execução de sentença e que não foram quitados pelo devedor. O dinheiro do fundo a ser criado por lei será formado pelas multas aplicadas a partir de condenações trabalhistas, na fiscalização do trabalho e outras receitas. No Supremo, a ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, alegando que o Legislativo está sendo omisso ao não regulamentar uma determinação constitucional desde 2004. Mas o Congresso Nacional argumentou que a instituição desse fundo seria de competência do presidente da República, por causa do planejamento orçamentário e previsão plano plurianual. Esse argumento não foi aceito pelo Supremo porque o fundo foi criado por iniciativa parlamentar e também não cabe aos tribunais proporem a lei por não ter relação com a autonomia organizacional e administrativa do Judiciário. Além disso, a relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a inércia do Legislativo para regular a matéria configura omissão inconstitucional do Poder Legislativo e tem prejudicado o mecanismo que pode contribuir para a eficiência das execuções trabalhistas. Por isso, a maioria dos ministros deu prazo de 24 meses para a regulamentação da matéria. A Escola da Magistratura de Mato Grosso promoveu um curso sobre direito do agronegócio. A iniciativa tem como objetivo promover o aprimoramento do Poder Judiciário sobre o tema. Veja os detalhes na reportagem de Fernanda Fernandes. Como aprimorar o trabalho de magistrados e outros operadores do sistema de justiça em ações que envolvam o agronegócio?
Foi justamente o direito ligado à pecuária, à produção agrícola e seu comércio que reuniu esses profissionais do Estado em um curso promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. A ênfase foi nos títulos de crédito do agronegócio e contratos empresariais e possibilitou que os participantes fizessem perguntas e tirassem dúvidas. É uma atividade pujante, é uma atividade de base da economia, não só do Estado como do Brasil, já que participa mais de 24% do PIB brasileiro e, portanto, tem que ter um olhar bastante crítico, bastante específico, bastante cuidadoso, aí com a melhor aplicação dos títulos de crédito do agronegócio e também com a elaboração e cuidado dos contratos agrários. Para a diretora da SMAGES, capacitações que abordem questões como essa são extremamente relevantes para a magistratura matogrossense, especialmente para os que jurisdicionam em comarcas com forte potencial agrícola. O agronegócio, ele engloba toda a vida do cidadão matogrossense. E essas pessoas que estão aqui, elas chegam de fora, né? Então elas precisam saber, elas precisam aprender. Então, os advogados precisam conhecer esse direito, precisam conhecer esses negócios. Quais são esses negócios? Onde ele pode ganhar dinheiro? E os juízes também vão estar julgando toda hora. Não podem julgar com o mesmo pensamento do direito civil, que é ligado aqui à cidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que juiz não pode arbitrar valor de imóvel penhorado com base na regra de experiência. Marina Campos. O colegiado reformou o acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em processo executório fixou o valor de um imóvel penhorado com base na regra de experiência, dispensando a perícia técnica. A execução promovida contra a Associação Universitária Santa Úrsula dizia respeito a pouco mais de R$325 mil em dívidas oriundas de um contrato de fomento mercantil. No curso dessa execução, houve a penhora de imóvel avaliado em cerca de R$101,5 milhões por um perito. A associação recorreu e argumentou que o bem teria sido avaliado pela Justiça Trabalhista em R$390 milhões. O TJ do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso e fixou o valor do bem em R$150 milhões. O desembargador dispensou perícia e fundamentou a decisão no Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a se valer das regras da experiência comum para julgar o feito. No STJ, o ministro Moura Ribeiro alertou que, muito embora constituam um conhecimento próprio do juiz, as regras da experiência não se confundem com o conhecimento pessoal que ele tem a respeito de algum fato concreto. O ministro lembrou que os conhecimentos técnicos não universalizados demandam prova específica e, no caso dos autos, não há como afirmar que o valor do bem penhorado, considerando as características dele, constitui matéria de conhecimento público. Desta forma, a terceira turma decidiu que só se autoriza a utilização do conhecimento técnico ou científico do juiz, com dispensa da perícia, quando o fato se fundar em experiência de aceitação geral. Estreia hoje em Rede Nacional de Rádio e Televisão a nova campanha da Justiça Eleitoral. O rap da democracia exalta o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. O objetivo da campanha é reforçar a importância do respeito à vontade popular e da tolerância. A música lembra que liberdade de expressão não é sinônimo de discurso de ódio ou de desinformação. A campanha vai ser veiculada até 15 de setembro e também fica disponível nas redes sociais e no canal do TSE no YouTube. Vamos conferir. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e uma excelente semana para todos nós. Te espero amanhã. Até lá, tchau!